A paz do Senhor Jesus, saudações em Cristo, Pastor Ronaldo. Você está aqui no canal de bênção pelo alcance da Palavra de Deus. Hoje é noite de Escola Bíblica Dominical. Amém? Quero lembrar você, a semana passada nós trouxemos o resumo da lição de número 1, 2 e 3, do trimestre O Governo Divino na Mão de Homens. Hoje nós estaremos já entrando com o resumo da lição 4, 5 e 6. Amém? Que vai tratar sobre os seguintes temas: a degeneração do ministério sacerdotal, tá bom? Vai tratar sobre a instituição da monarquia em Israel e vai tratar também sobre a rebelião de Saul, tá bom? E a rejeição de Deus. Então quero que você fique comigo aí. Por favor, pegue mais do que depressa, sem perda de tempo, sem delongas. Pega a sua revista, pega a sua Bíblia, amém? Fica atento comigo. Lembrando que não é a ministração da lição completa, é apenas um resumo. O que é o resumo? Os pontos principais que nós precisamos estar interagindo, discutindo sobre o aprendizado que nós tivemos nesta linda e rica lição que foi o nosso trimestre completo, tá bom? Então vamos lá, pegou a sua lição, a sua revista, vamos à lição de número 4, já iniciar com o resumo da lição de número 4, que tem por título a degeneração da liderança sacerdotal, tá bom? Vamos lá, vamos abrir a nossa revista. Estou aqui com a revista diretamente nela para transmitir para você, para compartilhar com a revista na mão, lendo a revista e discutindo alguns pontos importantes. Então vamos à lição de número 4, tá aí comigo? Glória a Deus, seja bem-vindo, que Deus abençoe. Eu quero aqui mandar um abraço, um grande beijo caloroso a todos vocês inscritos no canal de bênção pelo alcance da palavra. Tá bom? Você que ainda não se inscreveu, se inscreva lá, aperte o sininho, esteja conosco nessa maranata, nessa marcha pela palavra de Deus, por vidas para o reino do céu. Amém? Voltamos para a nossa lição. Já abri aqui na lição de número 4, a degeneração da liderança sacerdotal. Tá bom? Então vamos lá. Vamos dar uma lida no textual de verdade prática, tá bom? E apenas um pouco da introdução para que eu possa relembrar você dessa lição, tá? Então vamos lá, textual. E disse-lhes: por que fazeis tais coisas? Porque ouço de todo este povo os vossos malefícios? Verdade prática. Evitemos o pecado a todo custo, pois a sua prática leva-nos ao mais baixo nível espiritual e moral. Tá? Textual e verdade prática. A leitura está lá em 2 Samuel, capítulo 2, versículo 22 a 25, né? Eu quero ler só o primeiro versículo aqui da leitura bíblica em classe para te relembrar mais ainda. Era, porém, Eli já muito velho e ouvia tudo quanto seus filhos faziam a todo Israel e de como se deitava com as mulheres que em bando se ajuntavam à porta da tenda da congregação. Que coisa terrível, né? Tá relembrando aí a lição? Então você vai relembrar mais ainda. A introdução da nossa lição de número 4 é assim: o tema desta lição é a degeneração da liderança sacerdotal da casa de Eli. Veremos que os filhos deste não corresponderam aos propósitos divinos. Posso parar aqui só para abrir um parênteses? Queridos, há um propósito de Deus sobre a vida de cada um de nós, sobre os nossos filhos, sobre a nossa família, né, a nossa posteridade. Há uma promessa e há um propósito de Deus para nós. É muito importante que nós venhamos entender o propósito de Deus, aceitar o propósito de Deus com muito carinho, com muito amor, tá? E se dedicar para permanecer firme no propósito de Deus, certo? Eu estou abrindo esse parênteses porque com certeza você que está comigo, você se importa com isso, sabendo que o grande Deus que enviou Jesus Cristo para morrer por você, Ele tem um propósito a ser executado na tua vida e na vida da tua família. Amém? Então os filhos de Eli, eles não corresponderam aos propósitos divinos, eles não aceitaram, eles se desviaram dos propósitos divinos. Olha só, enveredando pelo caminho do pecado,
o que Deus, pelo caminho do pecado, o que os fez deturpar as características do sacerdote. Assim Deus agiu de modo punitivo para com os filhos de Eli, pois eles, tendo conhecimento das leis divinas, não andaram nelas. Tendo conhecimento das leis divinas, não andaram nela. Outro parênteses para você, querido. A Bíblia diz que melhor é não conhecer do que conhecer e não praticar. Vou colocar um fundinho aqui para nós. A Bíblia diz que é melhor não conhecer do que conhecer e não praticar. Olha só, os filhos de Eli, do sacerdote Eli, que também automaticamente seriam sacerdotes, até assumindo a posição da casa de seu pai, eles não atentaram para cumprir a lei que conheciam. Eles conheciam a lei, os princípios, o que rege o ministério sacerdotal, a vida com Deus, a vida de consagração, os princípios de Deus estabelecidos, mas eles fizeram pouco caso das leis de Deus, fizeram pouco caso do que Deus havia direcionado para eles, e aí entrou um juízo divino de imediato. Deus veio punir a situação. Por que eu estou dizendo, abrindo esse parênteses, dizendo isso para vocês? Até mesmo, queridos, algumas igrejas, alguns lugares que pregam, não sei se para arrancar o dinheiro do povo, não sei se para fazer com que o povo, fique ali habitolado sobre isso, quanto mais eu dar dinheiro ali, quanto mais eu tenho todas as bênçãos de Deus, eu estou tranquilo com Deus. Ei, aí daquele que não ensinar o caminho certo. E o caminho certo, Deus não se compra. Deus não se deixa se vender, não. Deus ele não barganha. Deus é um Deus que ele é exigente. Ele já fez de tudo para nos manter santo diante dele, para nos dar a eternidade. E ele também exige de nós que venhamos cumprir as suas leis, seus mandamentos, suas diretrizes, para que possamos, não só neste presente que vivemos, mas no futuro ter a vida eterna com ele. Tá bom? Então vamos terminar aqui a introdução e já passar o resumo da lição de número 4. Diz assim a continuidade do resumo. Assim Deus agiu de modo punitivo para com os filhos de Eli, pois eles, tendo conhecimento das leis divinas, não andaram por elas, mas degeneraram-se, abandonando as virtudes do verdadeiro sacerdócio. Olha isso. Quando Deus escolhe alguém para exercer uma missão, deve este alguém observar rigorosamente a vontade de Deus. Estou me dirigindo a pessoas que são com certeza escolhidas por Deus, chamadas por Deus para exercer um ofício. Seja quem for a liderança que esteja acima da sua cabeça, é muito importante, hoje no resumo dessas lições nós vamos ver que quando a pessoa ela não atenta para os detalhes do que Deus quer e ela se rebela contra Deus, Deus não deixa isso barato de jeito nenhum. Deus extermina de uma certa forma até a sua descendência da sua casa. Então vamos lá a essa lição maravilhosa. A lição contou, só para você relembrar, a lição contou com alguns tópicos e subtópicos. Eu vou falar só os tópicos. O primeiro tópico dessa lição de número 4, a degeneração dos filhos de Eli. Olha só, que já veio a primeira punição, segundo, a sentença do juízo divino. Muito importante nós lembrarmos que tudo tem uma consequência. Deus não vai deixar de maneira nenhuma de exercer o seu juízo sobre qualquer situação. Tá bom? E o terceiro subtópico dessa lição foi as consequências do pecado. Queridos, o pecado é terrível. O pecado ele engana. Ele vem com uma sensação boa, te apresentando coisas deliciosas. Ele oculta as consequências, mas as consequências virão e elas são dolorosas e trágicas na nossa vida. Toma muito cuidado, viu? Já que a nossa lição tem cunho prático, então eu tenho que estar orientando você sobre isso. Vamos ao resumo então da nossa lição de número 4? Amém? Vamos lá? A degeneração da liderança sacerdotal. Então o que nós aprendemos nesta lição? Aqui envolve o que? Sacerdote Eli,
tá bom? Seus filhos. E aqui, logo neste início, já estava ali o pequeno Samuel, já dentro do templo, sendo criado, conduzido conforme a vontade de Deus, mas ainda pequeno, mas já está ali nos bastidores para já se manifestar como aquele que vai até mesmo trazer a missão do juízo de Deus sobre a própria casa de Eli. Olha que tremendo isso. Está ali o moço, né, o jovem Samuel, já se preparando. Deus agora já se revelar a ele, chamando pelo nome e já trazendo a ele um encargo, já trazendo a ele a primeira missão. E a primeira missão dele nós vamos ver já o que foi. Então, atente comigo. Eli, sacerdote, seus filhos e Samuel, o jovem Samuel, contido aqui nesta lição de número 4, tá bom? Então o que nós aprendemos? Primeiro, a degeneração do sacerdócio se deu pelo pecado, mas não só pelo pecado cometido, mas pela prática ininterrupta de pecado, pecado sobre pecado. Ou seja, sabe aquele pecado que você sabe que você está fazendo algo errado, mas está gostoso, e aí você não para. E Deus está falando, Deus está ali, ó. Vamos lá, vamos se corrigir, vamos se consertar. E aí você continua, porque está gostoso. Porque o pecado, irmãos, ele não vem com um sabor amargo, ele não vem com um sabor, né, como uma pimenta malagueta que você come e sai. Não. Ele vem às vezes de uma forma doce, prazerosa, trazendo satisfação. Então agora, os filhos de Eli, desde a sua meninice, observaram a lei de Deus, foram ensinados, mas foram crescendo e foram se distanciando, banalizando, desprezando a palavra de Deus, desprezando o ministério, porque já foram separados para o ministério sacerdotal desde novos, desde pequenos. Foram criados para este fim, como o profeta Samuel também. E aqui agora, os filhos de Eli, eles se desviam da verdade, eles banalizam, eles não querem saber da verdade da lei de Deus. E eles se lançam ao mundo e aos prazeres do mundo, aos manjares do mundo. Cuidado, querido, ao trocar as coisas santas de Deus pelas coisas do mundo. Aparentemente, de início, pode até mesmo parecer ser melhor, né? Trazer mais para a tua carne vai ser mesmo. Vai trazer mais alegria, mais prazer, mais satisfação, um monte de coisas. O problema é que o pecado, ele é igual cartão de crédito, né? Você compra agora e paga depois. É a mesma coisa. Tá bom? Você acaba usufruindo de tudo aquilo que não é para usufruir, faz tudo aquilo que não é para fazer, e depois vem a consequência disso, que nós vamos ver que vai ser alvo também da nossa lição. Tá, então os filhos de Eli nessa situação, e o pecado de Eli? O pecado de Eli também, porque Eli, embora a Bíblia não aponta nada diretamente para ele, de falta de zelo, de falta, né, de exercer um sacerdócio direito, mas Eli comete um grande erro, um grande pecado. Qual é o pecado dele? Não corrigir os seus filhos, perder a autoridade, porque quando ele pensa, né, como nós lemos no texto áureo, quando ele pensa, na verdade prática também, quando ele pensa em corrigir os seus filhos, que ele se levanta para isso, já é tarde demais, porque ele já não tinha mais a autoridade, já tinha perdido a autoridade sobre os seus filhos já não respeitava mais a sua voz. E o que aconteceu? Seus filhos depravaram, deturparam o ministério sacerdotal ao ponto de se prostituir na porta do tabernáculo, na porta do templo de Deus. Ei, querido, cuidado, porque se tem uma coisa que Deus não deixa passar, é a questão do pecado. Isaías capítulo 59, versículo 1, diz que a mão do Senhor não está encolhida e nem o seu ouvido agravado, para que não se possa ouvir e não se possa salvar. Mas é o vosso pecado que faz divisão entre vós e o vosso Deus. Tá bom? Preste atenção comigo nestas palavras para enriquecer a sua vida espiritual e você tomar decisões sábias a partir destas lições ou desses resumos, relembrando a lição para você. Então vamos lá, o que consistiu o pecado de Eli? Nós aprendemos o seguinte: devemos ponderar, presta atenção, devemos ponderar um pouco, primeiramente, sobre o sacerdote Eli,
Por quê? Porque não faz menção a Bíblia nenhuma sobre o seu ministério. A questão de que ele foi abusivo no seu ministério, de que ele foi negligente no seu ministério, no seu ofício como sacerdote. Então a primeira coisa que nós aprendemos é que nós não podemos chegar ali, sabe como muitos falam, ele foi um péssimo sacerdote, ele foi um sacerdote maldito. Nada disso, ele foi um sacerdote de Deus, um ungido de Deus, como eu e você somos, mas como ser humano falho, ele cometeu uma falha que nós não podemos cometer, porque veio sérias consequências sobre a vida dele por causa disso. O quê? Ele não corrigiu os seus filhos. Estou me deparando aqui a pais e mães, cuidado, até avós, que tomou o lugar de pai e mãe, aí assumiu a responsabilidade. Presta atenção. Ei, Deus corrige a sorte teu filho que ama. Cuidado, cuidado. Porque hoje é pequeno, coitadinho, né? Ai, o bichinho vai chorar, o bichinho vai ficar, dá pra ele, deixa ele fazer. Ei, cuidado, cuidado. Instrui o menino o caminho que deve andar. Ei, a astutícia está no coração da criança, mas a vara retira o seu desejo de fazer o que é errado. Então corrija. Ele foi omisso. Ele colocou todo o seu sacerdócio a perder por causa da omissão em relação à correção dos seus filhos. Nós vamos caminhar aqui para terminar esse resumo da primeira lição. Segunda coisa que nós aprendemos dentro dessa lição maravilhosa de número 4 foi o que? Vamos lá. O que se consistiu o pecado dos filhos de Eli? Qual foi o pecado? Qual foi o nível de pecado? Simplesmente nós aprendemos dentro dessa lição que o pecado dos filhos de Eli foi diretamente, voluntário e deliberadamente, diretamente contra Deus. Ele profanou o que era santo. Eles banalizaram as leis divinas dos sacerdotes. Eles desprezaram as coisas santas e não ainda mais, além de desprezar, eles pegaram mulheres e se prostituíram na frente do tabernáculo. Sabe o que é isso? Afronta contra Deus. Uma coisa é você não gostar de crente, uma coisa é você não gostar da Bíblia, outra coisa é você pegar uma prostituta e ir lá na porta da casa de Deus e se prostituir com ela. Isso se torna realmente um pecado muito sério, uma afronta contra Deus. E os filhos de Eli, eles não só pecaram no seu particular, foram para as montanhas e se deitou com mulheres, mas eles pegaram na porta do templo, na porta do tabernáculo e fizeram a sua imoralidade. Então eles pecaram diretamente contra Deus. Cuidado, viu, querido? Cuidado, você que está na casa de Deus e continua praticando as suas coisas erradas. Cuidado, você que está na casa de Deus com algumas intenções em que eu não sei e nem os irmãos, mas Deus sabe. Cuidado, você pode estar dirigindo diretamente o seu pecado contra Deus. O que mais nós aprendemos nessa lição? Por isso que Ofni e Finéias foram mortos no mesmo dia como uma punição de Deus. Eles pecaram e insistiram em pecar contra o próprio Deus. O que nós aprendemos também? Dentro deste contexto da lição número 4, nós aprendemos o seguinte: na experiência, olha só que interessante isso, na experiência profética de Samuel, que mensagem ele recebeu de Deus? Nessa experiência, o jovem profeta recebeu uma pesada comunicação divina, uma mensagem contra a casa de Eli, seu mestre. Olha só isso, irmãos. Agora chegou o momento de Deus, cobrar. Chegou o momento de Deus aplicar juízo. Olha como é que Deus tem as coisas tudo sob controle. O sacerdote Eli havia se perdido na situação da sua liderança, seus filhos bagunçados, tudo bagunçado, as coisas de Deus de qualquer maneira, e aí Deus pega e traz um menino, que é fruto de oração, é fruto de humilhação diante de Deus, o filho de Ana, um menino Samuel. E esse menino está sendo criado lá porque Deus já está o preparando para se revelar a ele, e ele mesmo ser o canal de Deus aplicar o próprio juízo dentro da casa de Eli. Deus está para cortar o sacerdócio
da casa de Eli para sempre. E adivinha quem Deus vai usar? O próprio pequeno Samuel, que o próprio Eli teve a obrigação diante de Deus de instruí-lo, tá? De instruí-lo, de ensiná-lo as coisas dentro do tabernáculo do Senhor. E qual a experiência que Samuel tem? Lembra de 1 Samuel, capítulo de número 3? Lembra lá? Samuel, ele corre para Eli e pensa que Eli está falando com ele, não é? 3 vezes acontece isso. E aí, de repente ele é orientado, se mais uma vez a voz dirigir a ele, o sacerdote lembra e diz para ele, se mais uma vez falar contigo, te chamar, você responde assim, fala que o teu servo ouve. E aí Samuel responde, a primeira vez a voz de Deus, fala que o teu servo ouve. E aí Deus vem e se revela a Samuel. Deus traz uma mensagem poderosa, pesada, impactante para o jovem, o moço Samuel. E a primeira missão de Samuel é trazer a sentença de Deus sobre a casa de Eli. Olha que triste. A primeira missão de Samuel é anunciar essa pesada mensagem, que era a direção de Deus trazendo a punição para a casa de Eli por causa do pecado. Destituído foi a casa de Eli da liderança sacerdotal. Deus não ia querer mais nada vindo da casa de Eli. Pelo contrário, seus 2 filhos são mortos e ele, quando recebe a notícia que a arca de Deus não está mais em Israel e que seus 2 filhos foram mortos, já pesado e avançado de idade, ele cai da cadeira e quebra o pescoço e ele morre. Ei, trazendo aqui este resumo, vamos ainda apontar mais uma coisinha antes de encerrar, tá bom? Porque se tem algo que nos reprova, se tem algo que faz com que nós venhamos perder coisas preciosas, chama-se o pecado, a prática do pecado, tá bom? Então nós aprendemos também, para encerrar a lição, nós aprendemos também o que? Aprendemos sobre a questão da consequência do pecado. A Bíblia revela alguns exemplos das consequências do pecado. Por exemplo, olha só, a expulsão de Adão e Eva do paraíso, a morte física e espiritual. Mais um exemplo, Acã e sua família perdem a vida, mas outros, Ananias e Safira, foram mortos. Então olha só, como base de consequência do pecado, está falando de coisas grandes aqui, irmãos. Adão e Eva perderam o paraíso. Eles estavam no paraíso, o paraíso pertencia a eles, foi dado, dádiva de Deus para eles. E por causa do pecado, eles perderam, foram expulsos do paraíso. Por causa do pecado. O que mais que aconteceu por causa do pecado? Como diz aqui a palavra, vamos seguir a palavra, por causa do pecado o homem passou a morrer. E agora a morte foi levantada, a morte foi estabelecida como resultado, como castigo pelo pecado. E não só a morte física, mas a morte também espiritual. Que coisa terrível, né? A morte espiritual, querido, eu posso definir para você como o desligamento total de Deus. Quando nós desligamos de Deus, sabe? É como se eu cortasse esse dedo, tirasse ele e colocasse para lá. Sabe o que vai acontecer? Não sei se você já viu uma situação dessa. Você cortar o dedo de uma pessoa, tirar fora e deixar ali. Você tem um prazo, você pode até colocar no gelo, você tem um prazo ali para que hoje o médico possa colocar de volta, senão, né? Aquele dedo faz o quê? Ele vai escurecendo, ele perde a vida, ele vai apodrecendo e ele morre. Nele não há mais vida. Então a morte espiritual é alguém que fica desligado de Deus e ele vai morrendo. Se não se ligar rapidamente em Deus, ele vai morrendo. Então o castigo pelo pecado é o desligamento de Deus, porque o pecado separa eu e você de Deus. Vamos terminar então, para o vídeo não ficar mais comprido, tendo visto que temos mais 2 lições. O que nós aprendemos nessa lição também para fechar? Como seguidores de Jesus, devemos sempre evitar o pecado voluntário e deliberado, pois nós temos a mente de Cristo.
Amém, queridos? Olha só que coisa triste, né? Aconteceu a degeneração da liderança sacerdotal. A casa de Eli foi exterminada, os seus filhos foram mortos, ele também. Tudo foi reprovado por causa do pecado. Que possamos ter, né, grandes lições dentro dessa lição e aplicar na nossa vida para procurarmos a cada dia fugir do pecado e nos aproximar aos propósitos de Deus. Maravilha! Vamos para a lição de número 5. Resumo da lição de número 5. A instituição da monarquia em Israel. Vamos lá então comigo? Vamos lá, em um só vídeo, vamos tentar? Vamos lá. Texto áureo. Então, todos os anciãos de Israel se congregaram e vieram a Samuel, a Ramá, e disseram-lhe: eis aqui, já estás velho, e os teus filhos não andam pelos teus caminhos. Constitui-nos, pois, agora um rei sobre nós, para que ele nos julgue como o tem todas as nações. Como o tem todas as nações. Que essa frase é triste, né? Aqui, anciãos que são autoridades sobre o povo estão fazendo o quê? Se reuniram e foram até Samuel. Samuel aqui agora já é um homem avançado de idade, né? E aí o que acontece? Eles vão lá para pedir um rei. Eles olham para Samuel e dizem: você já está velho. Eles olham para os filhos de Samuel e dizem: seus filhos não andam no teu caminho. Ou seja, olha que coisa triste, irmãos. Não é verdade? A gente fala, filho de pastor tem que ser pastor, né? Lógico que todo pastor vai batalhar, vai lutar para ensinar o caminho correto e para que o seu filho seja uma bênção. Mas quando o seu filho cresce, ele tem direito de escolher o caminho que ele deve andar. Lógico que ele não vai ter como alegar inocência, mas ele vai ter o direito de tomar decisões, o livre-arbítrio, né? Então a Bíblia diz que Samuel, os seus filhos, não andavam nos seus caminhos. E os anciãos olhando para Samuel e para os seus filhos, eles disseram: opa, peraí, precisamos eleger um rei, porque Samuel já está morto, né? Está velho, e os seus filhos não andam no mesmo caminho dele, nós vamos ficar sem liderança. Olha só que cegueira espiritual, querido. Deixa eu falar para você que é regalando bem os meus olhos. Com certeza eu estou me dirigindo a pessoas que sabem a importância de nós estarmos sobre a liderança. É importante demais, porque a liderança nos guia para o caminho certo. A liderança nos conduz, né, pelo caminho da verdade. Só que eu quero aqui deixar bem claro para você, eu gostaria que você compreendesse isso, que acima de qualquer liderança humana, terrena, está a liderança máxima sobre a tua vida, a liderança do Todo-Poderoso. Sabe o que acontece aqui com os filhos de Israel, com os anciãos, com todos eles? Eles estão cegos. Eles não conseguem ver liderança maior do que Samuel. Eles não conseguem ver liderança maior do que Samuel. Eles ficaram cegos e não enxergaram que acima de Samuel estava Deus liderando a nação de Israel. E eles ignoram o grande líder todo-poderoso para pedir um rei, um homem palpável que pudesse liderar o povo aí, com certeza tendo em vista já a ausência que ia ter do profeta Samuel no meio de Israel. Então vamos lá, verdade prática. Antes de tomar uma decisão, o crente precisa buscar a orientação de Deus para que não venha a sofrer dolorosas consequências. Quantas vezes, querido, me faz nessa hora o direito de dizer quantas vezes eu mesmo já paguei um grande preço por isso. Quantas pessoas têm tomado decisões tolas sem consultar a Deus e têm perdido, querido, perdido muito. Além de perder, tem sofrido situações desnecessárias por simplesmente achar que é maduro ou sábio o suficiente para tomar decisões isoladas, decisões deixando Deus fora disso. Quem é o homem para isso? O homem capaz de se salvar, o homem capaz de fazer o que é certo. Mais nós erramos do que acertamos, mais temos pensamentos mal na nossa cabeça do que pensamentos bons.
Precisamos de Deus, queridos. Se os anciões parassem para consultar a Deus, com certeza Deus mostraria para eles o quanto a sua força estava com Israel e o quanto Deus poderia continuar sendo o governo de Israel. Amém? Então vamos lá, vamos para o resumo. Mas antes eu quero ler com você a introdução, como sempre, né? Ao tratar da instituição da monarquia em Israel, não podemos ignorar a soberania de Deus ao estabelecer esta forma de governo. Embora a monarquia fosse um desejo nacional ou um desejo da nação, Deus interveio e, segundo a sua vontade, estabeleceu essa forma de governo. Outrora, ele levantava juízes em diversas regiões, mas agora ele levantaria um monarca em Israel. Neste sentido, estudaremos a razão da monarquia, a escolha do rei Saul, o primeiro rei de Israel e o mérito dessa escolha. Amém? Então vamos lá, vamos trazer uma explicação aqui para você. A monarquia foi estabelecida por quem? Por Deus. Era desejo de Deus absoluto? Não. Mas Deus agora ele vem implantar esse sistema de governo com o desejo